Nando Moura me desmascarou, Nando Moura acabou com o MBL, com a missão. Ele respondeu os questionamentos que eu fiz nos meus últimos vídeos? Obviamente não. Ele reagiu a todos os meus argumentos que desmontaram todas as falácias que ele contou nos últimos tempos? É óbvio que não. Ele veio com mais uma denúncia infundada e, como vocês sabem, aqui no canal a gente vai reagir ao vídeo inteiro e responder ponto a ponto. Ele postou esse vídeo aqui às 18 horas, mais ou menos, agora são 22 e 10 minutos, quando eu tô gravando esse vídeo. Poucas horas depois, nem preciso de grande preparação para responder um sujeito tão burro com argumentos tão ruins, mas eu acho que é importante você que me assiste, que acompanha o MBL, saber como responder todas essas ilações feitas pelo Bafo de Embu, beleza? Vamos seguir aqui pro vídeo. O fundão eleitoral é um excelente negócio, o melhor deles, para quem recebe, não para quem paga. Amanda Vettorazzo Carneiro pagou... Antes de começar, eu faço a seguinte pergunta, Nando. A campanha do seu pai, Antônio Luiz Caim, uma pessoa altamente preparada, que foi servidor público, concursado e comissionado, que exerceu suas funções com muito mérito, sem dúvida disso. Eu pergunto, a campanha dele para vereador em Embu, no ano de 2000, foi feita com recursos do fundo partidário? À época não existia fundo eleitoral, os partidos passavam o fundo partidário para as campanhas. Você sabe me dizer isso, Nando? Você tem como comprovar, então, que a campanha dele não teve R$1 de dinheiro público? Responda a minha pergunta. É só isso que eu te peço. Responda a minha pergunta. Vamos seguir pro vídeo. Pagou R$ 41.033,09 do nosso dinheiro. Renato Batista pagou R$ 43.003,09 do nosso dinheiro, totalizando R$ 84.033,18 a AS Gestão Produções Artísticas Limitadas. De quem é o CNPJ dessa empresa? Do irmão do Renan Santos, o senhor Alexandre Henrique Ferreira dos Santos, mais conhecido como Salsicha. Conseguiu embolsar, junto com aqui mais um pagamento da Cabralita, né, do CNPJ da missão, a Jennifer Ferreira Cabral, que é a primeira tesoureira, mais R$ 2.333. O irmão do senhor Renan Santos conseguiu embolsar na brincadeira R$ 86.368,18. Nossa, pessoal, que descoberta, que descoberta. Ele acessou dados públicos que estão aí no TSE e fez essa importante denúncia, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você, Bafo de Embu. O Alexandre Santos, pra quem não sabe, ele é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre e é uma das pessoas mais importantes na nossa organização. E justamente por isso, desde 2014, ele cuida do audiovisual e da comunicação de todas as campanhas do MBL. E com a minha não foi diferente, tanto em 2024 como em 2022. E se algum dia eu vier me candidatar novamente, eu quero ter o trabalho do Alexandre Santos em alguma campanha que eu vier a fazer. Aliás, você sempre tenta fazer a ilação com essa sua linguagem típica de bandido, né? Fulano embolsou. Não, fulano trabalhou e recebeu para isso por mais de 45 dias de campanha, por ter cuidado de todas as minhas propagandas, por ter feito o vídeo do meu jingle, por ter feito os vídeos que foram à televisão, por ter cuidado de todo o tratamento de áudio das propagandas que iam para rádio e por ter cuidado da comunicação no geral, por ter cuidado da gravação e da edição de absolutamente tudo referente a isso. Um valor absolutamente abaixo do mercado. Basta você pesquisar, comparar com o de outros candidatos, você vai ver que o serviço prestado por ele foi prestado com valor ínfimo, ainda mais para a qualidade do trabalho que ele faz. Para quem não conhece, assista os documentários Não Vai Ter Golpe, São Paulo Brasil, veja o que já foi feito na campanha lá do Paulo Batista em 2014, quando a propaganda feita pelo Alexandre foi parar no New York Times. O tempo inteiro, o Bafo de Embu, ele tenta colocar pessoas que receberam recursos de maneira absolutamente lícita, por terem trabalhado como se fossem pessoas que embolsaram dinheiro, como se fossem pessoas que roubaram dinheiro de alguma forma. E eu acho importante a gente lembrar o tipo de vagabundo que a gente está lidando aqui. Olha só a diferença. Os caras falam, por que você não sai do Brasil? O meu dinheiro saiu já, entendeu? As minhas oportunidades foram criadas fora daqui e o Brasil eu faço uso dele, nas coisas que me convêm, nas coisas que me dão lucro. Porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis, não é verdade? Eu vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica.
Então eu sou o cara que vende o lenço, acabou. Você é esse cara, Nando, o cara que diz que vai vender lenço no meio da tragédia, que você não vai chorar, vai empurrar teus cursos porcaria goela abaixo das pessoas. Esse é você. Bom, pelo menos dá gosto de ver que o nosso dinheiro foi muito bem aplicado. Ganhar ou não a eleição é um mero detalhe. Com certeza, pessoal, ganhar a eleição pra gente é um mero detalhe. A gente faz tudo o que a gente faz, a gente se sacrifica, enfrenta crime organizado, enfrenta petista, participa de debate que o Nando, arregão, frouxo e covarde tá fugindo do debate comigo. Tudo isso pra chegar no período eleitoral e a gente direcionar 40 mil reais pra empresa do Alexandre Santos fazer os nossos vídeos de campanha. Realmente é tudo pra isso, é tudo um mero detalhe. O importante é que todo mundo que faz parte da brincadeira mame bastante naqueles meses onde eles pedem votos. E que você possa, é claro, bombar bastante as suas redes sociais, Instagram, Facebook, porque você sabe que isso é uma puta cartada, meu! Renato Batista gastou do nosso dinheiro impulsionando as suas próprias redes sociais R$ 217.250,41. A Amanda Vettorazzo gastou impulsionando o seu Instagram e o seu Facebook do nosso dinheiro R$ 203 mil, totalizando mais de R$ 400 mil. É uma puta cartada, não é verdade? Você já viu meu Instagram, mina? Vários seguidores aqui, mano. Cartada, hein, Branca? Para que você consiga ter bastante seguidores para depois vender cursos de engenheiro de narrativas, cursos de como vencer as eleições sem precisar usar o fundão eleitoral. Olha só como o vagabundo sentiu o que eu falei sobre o personagem que ele faz nas redes sociais, de mostrar que absolutamente tudo na política é tudo igual, o Kim Kataguiri é igual o deputado Boca Aberta e o Kim Jong-un da Coreia do Norte é igual o Bukele. Ele faz esse argumento patético para te empurrar um curso, que é o que ele sempre faz. Ele é o Pablo Marçal da Shopee. E agora ele tá dizendo o mesmo sobre o MBL. E chega a ser patético tudo isso, porque no período eleitoral é o período onde nas redes sociais praticamente todos os candidatos impulsionam material, principalmente reforçando ali o seu número de urna para as pessoas que te seguem, não necessariamente para obter seguidores. Basta ver que o número de seguidores que eu tenho hoje é muito parecido com o que eu tinha antes do início da campanha. Ou seja, até esse argumento ele é burro no final das contas. Bastante revistinha, valete e, é claro, assassinar a reputação e perseguir aqueles que apoiaram de livre e espontânea vontade vocês mesmos. Você pode fazer tudo isso com o dinheiro que nós pagamos. Nando, você acha que o dinheiro que nós pagamos, que todo mundo que está assistindo aqui paga, foi utilizado de maneira errada para pagar os salários que seu pai teve enquanto funcionário comissionado, enquanto assessor da Secretaria de Turismo, enquanto assessor de Educação na Secretaria de Educação e diversos outros cargos comissionados que ele teve? Você acha que isso foi feito para ele mamar esse recurso? Você acha que isso foi feito para ele participar de alguma militância ou qualquer coisa do tipo? Ou seu pai trabalhou e recebeu para isso? Por que o mesmo não se aplica quando você fala dos seus adversários políticos? Não é muita hipocrisia? Será que não é hipocrisia da sua parte dizer que existe pessoas que, por serem servidoras públicas, você pode atacá-las quanto bem você entender e essas pessoas sequer podem responder? Eu pergunto se o mesmo serve para o seu irmão. Isso serve para o seu irmão, que é procurador na cidade de Embu das Artes, portanto, recebe dinheiro público? Eu faço outra pergunta, Nando. Eu só quero que você responda apenas as perguntas. Não precisa responder meu vídeo inteiro, já que você não tem capacidade para isso, senão você me enfrentaria num debate. O seu irmão, ele te defende de casos privados seus durante o horário de expediente, onde ele deveria estar trabalhando como procurador pelo povo de Embu das Artes, uma cidade tão sofrida, com problema de saneamento básico, os mais diversos problemas, cidade pobre. Seu irmão faz isso, Nando? Responde essa pergunta. Ele advoga para você nesse tipo de caso, enquanto procurador? O seu irmão, ele faz parte de um gabinete do ódio que você tem, por ser servidor público e por atuar te defendendo nesses processos? Foi o serviço do seu irmão que você ofereceu pro professor esquerdista do Wilker Leão, não é mesmo? Você pode ter certeza, como eu falei na frente do Eduardo Bolsonaro, eu vou ser o primeiro a lhe fuder.
Eu peço que vocês assistam, tá? Essa minha entrevista com o Nando Moura. A única coisa é que eu devia ter levado essa máscara, né? Porque o bafo tava tão grande, vocês viam que eu me afastava. Eu devia estar de máscara ali pra poupar as minhas narinas. Mas assistam o vídeo inteiro. No vídeo, onde eu tava na casa desse vagabundo, que ele me chamou, me mandou mensagem dizendo que votaria em mim. Nunca pedi pra ele votar em mim, nunca pedi pra eu ir na casa dele, ele que me convidou. Ele disse, assim que eu falo meu currículo, eu disse minha formação, minha especialização, minha pós-graduação, mestrado, experiências fora do país, onde eu estudei fora do país. Ele disse que era um currículo invejável e que mais pessoas no setor público deveriam ter esse currículo. Por que ele mudou de opinião depois disso? Só pra me atacar? Hein, vagabundo? E vejam só como foi a festa daqueles que participarão do Partido Missão. Todos eles, além desses 400 mil reais para Facebook e Instagram, pause a tela agora. Esses são membros do Partido Missão, que embolsaram do nosso dinheiro R$ 315.679,66. Para você pode não ser um grande negócio, mas com certeza para eles foi bem divertido. É ou não é verdade? Olha o tipo de ilação, chega até a ser engraçado, mas vou explicar pra você que não tá entendendo. O MBL teve 55 candidaturas ao redor do Brasil. E adivinha só, as pessoas que trabalharam pra essas candidaturas, vocês não vão acreditar, pessoal, elas não eram do PT, elas não eram nandetes, elas não eram bolsonaristas. Sabe o que elas eram? Pessoas do MBL e da Missão. E vocês não vão acreditar, pessoal, essas pessoas receberam pra fazer esse trabalho. Vocês acreditam nisso? Nando, você acabou de desvendar um grande mistério, um grande escândalo, cara. Eu sugiro que você nos denuncie por isso. Aí o vagabundo, ele junta 55 campanhas ao redor do Brasil. Ele lista ali, não sei, 30 pessoas, deve ter nessa planilha. Tem gente aqui que recebeu 120 reais, provavelmente participou de 2 dias de entrega de panfleto. Tem gente que recebeu mais, tem gente que foi coordenadora de campanha, tem gente que foi tesoureira, né, que recebeu perante o tamanho da sua responsabilidade. E aí ele junta tudo isso e faz essa grande denúncia. Poxa vida, acho que agora o MBL foi desmascarado, hein? Para eles foi bem divertido. É ou não é verdade? E eu me lembro do nosso querido gnomo da liberdade dizendo que eu era um cara muito burro, falando o seguinte: você erra em coisas básicas que não dá, velho. Eu não sou um membro nato do Partido Missão, bicho. Entendeu, cara? Não dá pra você ser sério e ser burro ao mesmo tempo. Não pegaria bem ter o gnomo da lingueta estralando como membro do partido, não é verdade? Então o que o senhor Arthur Duval fez? O que eles sempre fazem. Colocam então, para manter o poder, uma estrutura de nepotismo. Seus familiares então vão integrar os quadros de poder dentro do Partido Missão. Gustavo Moledo Duval é quem, Arthur Duval? É o seu irmão. E ele é membro nato do partido. Manuel Costa Duval Filho é quem, Arthur Duval? É o seu papai. E ele é quem? Presidente de Minas Gerais no cargo estadual. Nossa, uma grande descoberta foi feita. Vamos lá, primeiro ponto. Pegaria mal ter o Arthur dentro do partido? Isso não faz nenhum sentido. Sua anta. Não faz sentido por um motivo que tá meio claro. O Arthur faz lives, nós queremos lançá-lo candidato à presidência da República. Você acha que mudaria alguma coisa não tê-lo como membro do partido? Isso não faz nenhum sentido. Ele não é membro do partido, não é membro nato do partido, porque ele não tem direito político. Somente isso. E o Arthur tem todo o direito de ter o irmão dele, o pai dele, pessoas que nos ajudaram muito desde o início. Aliás, é importante lembrar, o Arthur é o maior doador. O Arthur é o maior doador do Partido Missão. Porque diferente de você, vagabundo, ele não vende lenço em momento de tristeza. Diferente de você, ele botou a cara a tapa mais uma vez para ajudar a construir aquilo que ele acredita. Diferente de você, ele sai do quarto e toma atitudes reais. Não é verdade? Mora aqui em São Paulo, mas é presidente lá de Minas Gerais. O Renan Antônio Ferreira dos Santos, que é o Renan Santos, tem poder de 3 votos. O que também é importante lembrar, né? O domicílio eleitoral não tem nada a ver com o lugar onde você mora. A pessoa pode ter trabalhos em outro estado, morar em outro, ter família em um lugar, morar em outro, ter o domicílio eleitoral, morar em... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O presidente de honra e de membro nato. Lembra o que você disse? Tem o poder vitalício também do presidente de honra.
O estatuto vai conceder ao presidente de honra um cargo vitalício dentro do partido com direito a voto na comissão executiva. E isso é uma concentração absoluta de influência. Não é. Pausa aqui, deixa eu te falar uma coisa, cara. Presidente de honra é uma coisa bem comum nas figuras partidárias e meio que não serve pra quase nada. Mas, novamente, você não tem a menor ideia do que você está falando. Vai lá. Mas não é só isso. Só para constar, no caso, o presidente de honra, ele tem direito a sabe quantos votos, pessoal? A 1 voto. Uau, nossa, agora você nos desmascarou. E vocês não vão acreditar no que o Bafo Moura acabou de revelar, pessoal. O Renan Santos, ele é presidente da missão. É uma revelação realmente... Olha, eu não vou saber como argumentar contra tudo isso, o Bafo. A gente devia botar o quê? A gente devia botar, talvez, sei lá, você como presidente do nosso partido. O Alexandre Henrique Ferreira dos Santos é membro nato e primeiro vice-presidente de São Paulo. Quem ele é? O Salsicha, o irmão do Renan Santos. Que fundou o Movimento Brasil Livre, que foi a pessoa responsável por criar o primeiro evento de manifestação de impeachment da Dilma, dia 1º de novembro de 2014. Enquanto você tava com os bagos do Bolsonaro dentro da sua boca, a gente tava na rua tirando a presidente. E o Alexandre foi grande responsável por isso. Renan Santos, aquele mesmo que pegou mais de 80 mil reais. Que pegou mais de não sei quanto. Nando, se eu colocasse todos os salários que seu pai recebeu do setor público, como professor, como assessor de gabinete comissionado, como assessor de educação comissionado, como membro de outros conselhos comissionado por indicação política, se eu colocasse quanto ele recebeu por mês de cada lugar que ele esteve no setor público e eu falasse que seu pai mamou essa quantidade de dinheiro, que seu pai embolsou essa quantidade de dinheiro, que seu pai foi lá e pegou e colocou aqui no bolso, o que você ia falar, Nando? Hein, seu vagabundo de merda? Sueli Liporati Ferreira dos Santos. Quem ela é? Ela é a mãe do senhor Renan Santos. E ela é quem? Secretária-geral da Bahia. Se você acha que há alguma ilegalidade, faça a denúncia, vagabundo. Faça a denúncia. Faça alguma coisa. Vá, denuncie. Vamos! Você tá cheio de provas. Ou vem num debate comigo, me mostra essa quantidade imensa de provas que você tem de que familiares que participam e participaram ativamente da fundação, tanto do MBL como da missão, vocês não vão acreditar, fazem parte como fundadores. É realmente uma denúncia muito grave. Lembrando a todos, tá, pessoal? Essas pessoas não serão candidatas, essas pessoas não receberão 1 centavo de dinheiro público, a começar, mesmo que a gente quisesse, isso não seria possível, porque a missão não tem direito a fundo partidário. Então, isso tudo que esse vagabundo tá dizendo é factualmente mentira. Repito, essas pessoas não receberão 1 centavo de dinheiro público. Essas pessoas não se candidatarão. Ponto. E o senhor Mário Jorge Ferreira dos Santos? Quem ele é? Ele é o pai do Renan Antônio Ferreira dos Santos, que é o Renan Santos, e ele é presidente do Rio Grande do Norte. Morando aqui em São Paulo, mas tudo bem. É uma estrutura de nepotismo. Eu estou atacando a família de vocês? Não. Isso é o que consta em documento público. Qualquer cidadão, você que está me assistindo agora... Assim como qualquer cidadão pode requerer a cidade de Embu das Artes, perguntar lá quais cargos o pai do Nando teve, quanto que ele recebeu por cada um. Eu já fiz esses pedidos. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando, tá? Aqui no meu canal ninguém vai atacar o pai do Nando Moura, o senhor Antônio Luiz Caim. É uma pessoa honrada que escolheu o setor público, trabalhou pra isso e recebeu pra isso. Certidão de inteiro teor do partido Missão. Você não é membro, Arthur Duval. Mas será que o seu papai e o seu mamão vão votar ao seu favor? E é importante que as pessoas saibam quem são essas pessoas. Realmente o Nando desmascarou. O Arthur Duval, ele tá ajudando o Partido Missão, pessoal. Desculpa, sei que realmente vocês não podiam imaginar isso, né? E veja só a nova forma que o Nando denunciou de nepotismo. É um nepotismo que não beneficia ninguém. É um nepotismo ao contrário. A pessoa, ela não recebe absolutamente nada pra isso e ela ainda passa no canal do Bafo Moura com ares de grande denúncia. Como o Bafo Moura fez no passado, e eu comprovei no meu último vídeo, e pra isso ele tá com a boquinha dele de cemitério bastante calada, né? Porque são essas pessoas, como eu demonstrei no vídeo Partido Missão, a farsa autoritária, são para essas pessoas, a sua família, que nós vamos pagar aluguel, que nós vamos pagar o lanchinho, que nós vamos pagar funcionários para estar lá
assim que vocês conseguirem vencer. Vão pagar aluguel pra família de alguém? Vagabundo, olha, eu sei que você é mau caráter, eu sei que tu é burro, mas porra, às vezes, cara, o teu cérebro, tua cabeça deve estar oca. Pagar aluguel pra um familiar, você tá maluco? Cara, eu realmente tô te tirando do sério, assim. Seus argumentos, eles não conseguem parar de pé, bicho. A cláusula de barreira, é ou não é verdade? Então, para resumir, é o nosso dinheiro que pagará todas as benesses ofertadas pelo fundão eleitoral que irão usufruir a mamãe, o papai, o mamão. Você quer comparar isso com professor universitário concursado? É, camarada. Importante a gente lembrar uma coisa, tá, pessoal? Informamos, protocolo número 20.25.032.821.013. O senhor Antônio Luiz Canhin exerceu o cargo em comissão de assessor de gabinete na Secretaria de Turismo no período de 30 de janeiro de 2001 a 26/2 de 2002. Depois ele também foi assessor de educação, de gabinete. Então é pra isso que a gente paga imposto? Era pra sustentar, no fundo, você, Nando Moura. Porque enquanto você era um vagabundo que colocava a sua bandana na cabeça, ia lá tocar na festa promovida pelo PT com dinheiro público, onde você, por ser amigo do rei, era convidado pra tocar com essa sua banda de bosta, você não tinha sucesso nenhum, era um loser, um fracassado, até os seus 35 anos, quando você abriu a bosta do teu canal, até essa parte da sua vida, você era sustentado pelo papai, pela mamãe, que eram servidores públicos. Eu poderia vir aqui e utilizar o seu argumento de vagabundo e dizer que todo mundo pagou imposto pra sustentar essa bosta dessa sua banda, pra sustentar o seu sonho de ser um metaleiro que não deu muito certo. Só que eu não vou entrar no mesmo nível que você. Eu só tô falando isso pra mostrar o quanto o seu argumento é canalha, o quanto o seu argumento desonra a tua própria família. Esses dados são públicos. Oh, os dados são públicos. Que grande denúncia. Um dado público, todo mundo pode procurar e ter acesso. Uau. Foram obtidos através de dados abertos do TSE no dia 10 de março de 2025, como eu falei, na certidão de inteiro teor. Se mudarem qualquer coisa após essa data, você sabe que eles estão querendo esconder de vocês o que eles estão fazendo. Sim, na verdade a gente está querendo esconder, pessoal, que o Arthur ele faz parte da missão e que pessoas que foram fundamentais para o MBL ser o que é hoje, desde a sua fundação, veja só, estão na fundação do Partido Missão. Realmente é algo do qual nós temos muito que esconder. Como eu falei, é uma estrutura clássica de nepotismo, como o antigo coronelismo que sempre foi o Brasil e os seus partidos. E como somos nós que vamos custear absolutamente tudo do Partido Missão? Não é. Não é. O partido está sendo montado e necessariamente ele é montado inteiro com dinheiro privado. É absolutamente tudo que envolve o partido envolve dinheiro privado. Sim, se há algum recurso público, prove na conta da missão. Aliás, isso nem seria possível, Nanda. Eu sei que você é muito burro, não entende nada de gestão pública, mas tenta aprender um pouquinho aqui que eu vou tentar te ensinar. Não é possível que isso ocorra. O partido em formação, ele não tem acesso a recurso público. Aliás, nem depois de formado, precisa passar da cláusula de barreira, que nem é o nosso objetivo para a próxima eleição. Como tu é burro? Você tem certeza disso? Porque não é isso que os dados mostram. Sim, veja só a argumentação dessa anta! Ele tá dizendo que uma pessoa que trabalhou na campanha, ela na verdade trabalhou na campanha, ou seja, teve já um desvio de função e de recurso aí, pra no final ela ajudar a missão a ser criada. Que argumento, olha, é muito difícil saber se é um argumento mais burro ou se é um argumento mais mau caráter, mas vindo do Nando Moura dá pra saber que trata-se dos dois. Como eu mostrei pra vocês naquela tabela, nós temos aqui diversos membros do Partido Missão que receberam do nosso dinheiro, o dinheiro público, através do fundão eleitoral, R$315.679,66. Pessoas que trabalharam nas mais de 55 campanhas que o MBL teve ao redor do Brasil. Realmente, olha, é um puta gasto, hein, Nando? Puta, agora você pegou, agora você desvendou tudo. Na verdade, a missão foi feita graças a essas pessoas que trabalharam no período eleitoral para ajudarem a fundar a missão. Puta que pariu, agora você deu todos os argumentos, cara. Preste atenção nessa tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Na parte de cima estão os candidatos que têm ligação com o futuro Partido Missão. E aqui embaixo
aqueles membros do Partido Missão que receberam dinheiro do fundão eleitoral. Aí eu paro pra olhar essa tabela que o Bafo Moura pôs e ele marcou um cara que foi candidato a prefeito em Curitiba, chamado Ney Leprevot. Qual é a relação? Qual é a relação? Eu tô dando risada porque é engraçado. Qual é a relação dessa pessoa com a missão? Essa pessoa não possui qualquer relação com o MBL ou com a missão. O que essa pessoa tá fazendo aí? É só pra ter um grande gráfico e tudo mais, pra mostrar e dar o ar de grande denúncia. Se essa denúncia fosse séria, ele teria coragem de ir lá e denunciar. Vai lá e faz a denúncia, vagabundo. Vai lá e faz. Você não faz isso porque depois você vai tomar um processo de denunciação caluniosa. Por isso que você não faz. Isso que eu pude ver só de bater o olho aqui. Deve ter mais um monte de mentira aqui. Então, Amanda Vettorazzo Carneiro pagou R$84 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão. É inacreditável, eu vou ligar na Amanda e vou ver por que ela não contratou pessoas do PT, do PSOL, não sei, do PL, não sei porque, talvez que ela não contratou aquele amigo do Nando Moura, que ele ofereceu, que ele tentou colocar no gabinete do Gil Diniz. Por que a Amanda não colocou essas pessoas na campanha dela? Meu Deus, vou falar com ela amanhã. Sandro Alex dos Santos Silva Filho, R$73 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão. Sandro Filho, vereador da Bahia, o mais jovem, você contratou pessoas do MBL e da Missão para sua campanha. Meu Deus do céu. Eu vou ter que falar com você tinha que ter contratado o petista. Você tinha que ter contratado o amigo do Nando, que ele tentou botar no gabinete do Gil Diniz. Faustino da Silva Souza, R$60 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão. Não, até o Faustino pra mim já deu, cara. Não acredito que o Faustino contratou membros do MBL e da Missão pra sua campanha. Você, Faustino, tinha que ter contratado o Bafo de Embu. Renato de Souza Batista, R$17 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão. Porra, eu também? Caramba, mas só isso? R$17 mil? Porra, mas R$17 mil aí em quase 2 meses de campanha? Pô, eu tô bem abaixo do Sandro e do Faustino. E quem são esses membros do Partido Missão que receberam? Vejam só. Oliver Jesus Delgado Guajado, presidente de São Paulo, membro nato do Partido Missão. Chefe de gabinete da Amanda Vettorazzo, foi chefe de gabinete do Arthur Duval, quando eu era chefe de gabinete da liderança na Assembleia, cara que tá no MBL há anos. Uau, que revelação. Então recebeu R$35 mil do nosso dinheiro. João Vitor dos Santos, segundo tesoureiro do Rio Grande do Norte, recebeu R$22 mil e 500. João Vitor dos Santos, que trabalha com o Faustino, que trabalhou com o Guto aqui, que me ajudou na minha primeira campanha em 2022. Poxa vida, que revelação. Do nosso dinheiro. Victor Gomes Pradines, primeiro vice-presidente do Pernambuco, recebeu R$20 mil. E chefe de gabinete do Faustino, uau, que revelação. E 800 do nosso dinheiro. Como eu disse para você, o fundão eleitoral é um excelente negócio para quem recebe. Só não é muito bom para quem paga. Nós, aqui. Por isso eu retomo a pergunta, Nando. Você tem como mostrar a prestação de contas do seu pai? Pra gente ver que ele não usou nenhum recurso do fundo partidário à época, na sua campanha para vereador, que teve 74 votos e que ele não ganhou a eleição. Você pode mostrar pra gente que a campanha dele foi feita com recursos privados? Responde aqui, vagabundo. Depois desse dinheiro ter sido recebido, um milagre aconteceu. Algo muito interessante acontece no Partido Missão. Preste bastante atenção nessas datas. Em 17 de outubro de 2023, o Partido Missão é fundado. 8 meses depois da sua fundação, eles conseguem míseras 32.341 assinaturas. Ai, caramba, como esse cara é burro! Porra, seu irmão, cara, é procurador. Recebe um baita de um salário aí em Embu das Artes. Pô, pede pra ele fazer a pesquisa direito, cara. Pede pra ele fazer a pesquisa direito. Sim, demorou 8 meses pra ter 30 e tantas mil assinaturas, porque há um processo burocrático de registros, de início, de começar as coletas, das fichas chegarem, das fichas serem encaminhadas aos cartórios. Só que mesmo assim, essas 32 mil nesse período já estavam mais do que o dobro, o triplo do que foi o Aliança pelo Brasil no mesmo período. 32 mil assinaturas depois de 8 meses. Mas vejam só uma mágica que acontece depois do dinheiro do fundão eleitoral. Que coisa interessante. Depois que acontecem as conversações para candidatos, que começam em fevereiro e em março, as nominatas saem no dia 20 de julho, as pré-candidaturas saem no dia 29 de junho, e aí você tem, neste mês, acontecendo algo estupefato. Vejam, foram 8 meses para conseguir 32 mil assinaturas.
Quando você tem a garantia do dinheiro do fundão eleitoral, uma mágica acontece. Em menos de um mês depois, as assinaturas que eram 32 mil pulam para um número de 73.333 assinaturas. Puxa vida, que delícia. Cara, primeiro, que risada é essa, cara? Meu Deus, bicho, tu tá precisando de um tratamento urgente, velho. Você tá ficando maluco, mano. Você tá ficando louco. Caramba, meu. Deixa eu explicar só uma coisa aqui, pessoal. Ele tá basicamente dizendo que as pessoas que trabalharam nas campanhas do MBL, por serem do MBL, por serem da missão, né? Não eram petistas, não eram nandetes, não eram bolsonaristas. Depois disso, a missão começou a obter ficha porque gastou em 55 campanhas no Brasil, dezenas de pessoas, gastou 300 mil reais. Puta que pariu, esse é o argumento mais burro que eu já ouvi, mais mau caráter. Parabéns, Nando, você tá sempre se superando. E é importante lembrar, Bafo Moura, seu argumento é tão risível que as fichas subiram depois do período eleitoral. Deixa eu te explicar uma coisa, sabe por quê? Porque os cartórios eleitorais estavam fechados na época da eleição, sua anta! Tanto é que o Partido Missão soltou essa nota aqui, dizendo que não estaria fazendo as entregas nos cartórios porque eles estavam absolutamente lotados por causa das eleições. Esperamos passar o segundo turno e aí voltou o processo de entrega das fichas. Nando, você é o meu adversário mais burro. Você é um dos caras mais burros que eu conheço, cara. Parabéns. Você me dá os argumentos mais fáceis de rebater e eu continuo aqui fazendo vídeos e tendo visualizações colocando o seu nome aqui, o Bafo de Embu, no título. Então, cara, muito obrigado por isso. Puta merda, na nossa caminha, meu! Mas nem sempre as coisas foram assim. O MBL foi um dos partidos que mais repudiou e vilanizou quem pegasse fundão eleitoral, tratando essas pessoas como bandidos, assim como o Arthur Duval fez com a Joyce Hasselman em seu famoso debate. Sim, alguma coisa mudou, né, sua anta. O fundo eleitoral, ele subiu para 6 bilhões de reais. Segundo ponto, nós fizemos campanha sem o fundo eleitoral. E sabe para que serviu não utilizar o fundo eleitoral? Para esse recurso que poderia ter ido para minha campanha, por exemplo, que certamente faria diferença, uma vez que, mesmo tendo sido um dos candidatos mais bem votados da eleição de 2022, não fui eleito por causa do quociente, mas se tivesse 2 mil votos a mais, teria sido. Só que esse recurso não foi utilizado na minha campanha. Eu abri mão, na época de R$1 milhão. E sabe o que aconteceu? Esse 1 milhão foi repassado para outros candidatos. Ou seja, é uma economia de bravata, né? Que é justamente isso que você defende. Que um recurso não seja utilizado para outra pessoa utilizá-lo. Parece que faz bastante sentido. Se a gente continuasse nessa sua lógica, a gente não teria eleito a Amanda em São Paulo, não teria eleito o Sandro na Bahia, não teria eleito o Faustino em Natal. Mas olha só que coisa, a gente resolveu disputar as eleições, chegar lá e fazer a diferença. Aliás, é só ver os mandatos do MBL que conseguem economizar muito mais, que conseguem economizar milhares de vezes mais esse recurso nas ações que faz. É só ver o que eu já fiz. Antes de ter mandato, eu consegui economizar 2 bilhões de reais, acabando com a taxa do Uber, licença prêmio, acabando com o auxílio Peru, acabando com o contrato de publicidade superfaturado. E você, Nando, o que você já conseguiu construir? Alguma coisa, alguma denúncia que você fez que revelou algum grande escândalo, alguma licitação que você barrou, alguma taxa que você pagou, alguma taxa que você acabou? Algo de útil você fez? Ou você só fica apontando o dedo, arrotando virtude e criando mentira e ilação ao lado do seu irmão que é procurador aí em Boém, seu vagabundo de merda? Após esses áudios, eles entenderam que não dava mais para liderar através de valores, de honra, de princípios. Vamos mostrar um pouquinho aqui, pessoal, mais uma vez, dos princípios do vagabundo de Embu. Porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis, não é verdade? Eu vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica. Então eu sou o cara que vende o lenço, acabou. Este fundo do poço, por que não cavar um pouco mais e agora mamar o nosso dinheiro, dinheiro público, por fundão eleitoral? Nando, responda a pergunta. Seu pai, Antônio Luiz Caim, uma pessoa honesta, utilizou o fundo partidário na campanha de 2000 para vereador em Embu, que ele perdeu com 74 votos? Responde. Eles sabem que com o fundão dá para fazer todo tipo de coisa. O cara num dia está pedindo auxílio emergencial, no outro, meu irmão, ele está viajando para Buenos Aires com roupas caríssimas.
Olha como é vagabundo, como é baixo. Ele tá querendo dizer que a Amanda, que foi pra Buenos Aires, veja só, antes da campanha eleitoral, ou seja, o que o fundo eleitoral tem a ver com isso? Seu vagabundo pilantra, papo de bandido, com roupas e não sei o quê, seu pilantra vagabundo. A Amanda teve problemas sérios no meio da pandemia, por isso precisou do auxílio emergencial. O que isso tem a ver com uma viagem que ela fez 4 anos depois? Seu pilantra, isso é papo de pilantra, pessoal. E ainda é tão covarde que nem cita, né? Faz sempre no campo da ilação. Aqui eu dou nome aos bois, tá, vagabundo? Essa é a diferença. Essa é uma das diferenças entre nós. Enquanto você faz ilaçãozinha, enquanto você fala de pessoa sem citar o nome dela, eu dou nome aos bois aqui. Eu mostro os documentos. Eu mostro o quanto você é pilantra. Eu te chamo pra me enfrentar cara a cara, pra vir comigo lá no debate no Vilela, que ele já nos convidou, e que você foge, seu covarde, frouxo. Vem falar tudo isso na minha cara. Em um dia você não tem nada, mas quando chega na hora da eleição, puxa vida, todos os seus amigos estão de bolso cheio. Você não precisa dizer muita coisa para a justiça eleitoral. Você simplesmente diz gasto com o pessoal. Gasto com o pessoal quanto? 20 mil, 30 mil. Isso é absolutamente mentiroso. Você precisa justificar o que a pessoa fez na campanha. Se a pessoa recebeu um valor mais alto, é porque ela ou coordenou a campanha, ou foi tesoureira, ou realizou determinado serviço que custe muito. Depende. Mas o vagabundo, ele acha que, sei lá, talvez um candidato tinha que contratar pessoas que não gostem dele para trabalhar com ele na campanha. Acho que aí faria muito sentido, dada essa falsa moralidade desse falso cristão. Ou você pode pegar uma empresa de um amigo do amigo. Pegue uma empresa de um amigo do amigo, recém-criado. Puxa vida, vamos precisar de uma nota agora, hein? De quantos? Ah, diz aí que colocamos alguns panfletos. Quantos panfletos? Põe aí 40 mil reais de panfletos. Aí o pilantra, o bandido, é isso que você é, viu, Nando? É isso que você é. Eu falo com todas as letras. Se você comprova que você não é, me processa. Me processa. Ele tá dizendo, basicamente, que teve um esquema de uma nota. Denuncia qual nota, seu vagabundo pilantra. É importante lembrar, tá, pessoal? Todas as campanhas do MBL tiveram suas contas aprovadas. E, geralmente, as campanhas nossas são aprovadas com louvor, de tanta transparência que a gente dá a todos os gastos. Geralmente não tem diligência nenhuma do TRE, do TSE. Eles não precisam questionar nada, porque já vai tudo absolutamente justificado. Dizem que o valor do fundão eleitoral aumentou, por isso eles têm que pegar. Então nunca foi por princípios, foi pela quantidade do dinheiro. É ou não é verdade? Olha a conclusão que a Anta faz. Então é da quantidade de dinheiro. Não, animal, burro. Não tem a ver pela quantidade do dinheiro. Tem a ver com você ser eleito ou não ser, seu animal. É só ver a campanha de 2024. Cite um vereador de São Paulo, capital, que foi eleito sem o fundo eleitoral. Cite um vereador do Rio de Janeiro, capital, que foi eleito sem fundo eleitoral. Cite um vereador de Natal que foi eleito sem fundo eleitoral, seu vagabundo. Eu vou te responder, não existe. Não existe. Os grandes partidos aumentaram o fundo até não poder mais para fazer com que o jogo seja absolutamente desigual. E como a gente não quer ficar dentro do quarto mofando com esse bafo de merda que você tem, a gente se candidata e usa as armas para combatê-los. E para quando chegar lá, acabar com essas armas. Como fez Nayib Bukele, como fez Javier Milei. Lá não tinha nenhum bafo de embu falando que o Javier Milei, na verdade, ele defende o fundo porque ele estava utilizando as mesmas armas que os outros. Entendeu a diferença, seu vagabundo? Tudo que você faz de ataque ao MBL, primeiro, pela inveja que você tem do Arthur, e segundo, porque você quer ser o dono de um nicho, o cara que está acima de tudo que é político e todos os políticos são iguais, e para isso ele vai te oferecer os cursinhos vagabundos de merda que ele tem. Vem, a saída do Brasil é aeroporto, mestres do capitalismo, eu ponho a minha cartola, todo mundo não presta, eu vou contar a trajetória do Nando Moura, que até os 35 anos era sustentado pelos pais servidores públicos, vagabundo que é, não tinha nenhum sucesso na sua banda, e ele vai te contar a trajetória dele no cursinho que ele vende pra você. Só que esse vagabundo, ele não quer que ninguém aponte o dedo e mostre isso. E é por isso que eu tô tirando o sono desse vagabundo. Não tava o camarada aqui dizendo, se fosse 20 trilhões, eu jamais pegarei? O que acontece com o MBL, como eu disse pra vocês, é que é impossível pra eles liderar por honra.
De fato, é uma mamata muito grande, Nando, que você mostrou aí. São dezenas de pessoas que receberam a enorme quantia juntas de 300 mil reais. Tem gente que recebeu 120 reais na sua planilha. É uma mamata que não tem fim. Olha, para trabalhar por quase 2 meses de campanha. Realmente, valores absolutamente fora do comum, uma mamata gigantesca. Você vai clicar nos links agora do comentário fixado e na descrição você vai poder ver com seus próprios olhos. Clique lá em Amanda Vettorazzo e clique em despesas, tá bom? Clique aqui em despesas. Tá aqui o que eu falei para vocês, quanto ela gastou com o Facebook, né? Muito impulsionamento, 230 mil reais do nosso dinheiro. Olha a revelação que ele faz, tá, pessoal? Acessem o site do TSE e vejam as prestações de contas públicas e aprovadas pela Justiça. Porra, que revelação. Muito difícil de responder isso. Com o irmão do Renan Santos, aqui o que ela gastou também. De novo. Foi uma quantia considerável. Foi uma quantia bem abaixo do valor de mercado para esse tipo de serviço, feito por um profissional absolutamente qualificado e que já realiza toda a comunicação e todo o audiovisual do MBL desde 2014. Depois você tem aqui outros, né? Por exemplo, esses que estão de missão. Oliver Jesus Delgado Guajardo, 35 mil reais. Quais as explicações? Não é necessário dar muitas. Despesa com pessoal. Não é despesa com pessoal. Ele coordenou a campanha. Esse valor também é responsável aí por pelo menos 45 dias de campanha. Aqui um movimento peculiar. Ela doa 20 mil reais para a eleição do Renato Batista como vereador. Vejam só que coisa interessante, não é? E aqui você tem o David Pirajá Carvalho Nascimento, que nós já vimos aí, coordenação de mídia e comunicação. Despesa com pessoal. 20 mil reais do nosso dinheiro. Quando você clica, por exemplo, no Renato Batista, você clica aqui em despesas. Estamos lá, o que ele gastou com o Facebook, né, cerca de 217 mil reais, o que ele gastou com o irmão do Renan Santos aqui, também uma quantia vultuosa, e aqui... Uma quantia vultuosa. Ai, como você é vagabundo, cara. Você só engana gente muito burra que ainda não sabe, ou a pessoa é muito burra, ou ela ainda não viu os meus vídeos, ou outras pessoas que já te desmascararam na internet pra ver o quão picareta você é, o quão pilantra você é. Interessante. 41.300 do nosso dinheiro para Papelão Companhia Limitada. Publicidades por material impresso, descrição, o quê? Caixa de papelão, 32.900. Material de expediente, caixa de papelão microondulada, 8.400. E aqui novamente nas contas do Snarf, nós vemos algumas transações bastante ativas. Caramba, meu, ele me pegou. Puxa, ele pegou um negócio que eu dei absoluta publicidade ao longo da campanha e que muitos de vocês devem ter recebido. Esse material aqui, vou deixar um story aqui pra vocês, mais de 7, 8 mil pessoas me pediram material e a gente pôde enviar pra casa de cada um. Material básico aí, mostrando quem eu sou. O Nando Moura já disse que eu tenho um currículo invejável, né? Foi o que ele disse na minha frente, com aquele bafo imenso que ele tem, pra mandar isso pra vocês. Então, algo que eu dei total publicidade na campanha, o Nando está revelando com esse grande ar de denúncia que ele faz. Mas calma que ainda vem mais imbecilidade. Típicas, peculiares, né? 10 mil reais para o Faustino, 20 mil reais para Amanda Vettorazzo, como eu já disse, 2 mil reais para Israel Hernani Júnior Rezende, que vai ser vereador. Essas transações podem até passar batido pelo Ministério Público Eleitoral, mas elas estão flagrantemente em desacordo com a jurisprudência vigente. Olha o nível de burrice e de mau caratismo. Nando, olha, eu não sabia que seu irmão era tão ruim assim no direito. Eu não sabia, realmente, mas pelo visto aí dá pra ver que vocês são duas antas, né? São dois burros. Pede pra ele ler o print que ele te mandou. O print que ele te mandou tá dizendo que não pode uma candidatura de uma pessoa que seja negra, que hoje tem cota, né, pra negro no fundo eleitoral, receba esse recurso e passe pra uma pessoa que não é negra. Essa é a jurisprudência. Sua anta, burro, você é muito burro. Você é muito burro. A Amanda, ela pôde me ajudar no começo da campanha quando eu ainda não tinha o recurso. E veja só, ela já tinha o recurso de doação privada. É, seu animal, burro. Uau, você revelou uma grande transação. Flagrantemente fora da jurisprudência. Então faça o seguinte, pilantra, picareta, vá lá e denuncie, seu merda, pra depois eu te meter um processo de denunciação caluniosa, seu vagabundo.
você testemunhou tudo. O único argumento para o vídeo que eu fiz hoje e mostrei para vocês é tentar normalizar aquilo que é intolerável. Fazer a ginástica mental para que você agora suporte aquilo que você repudiou a sua vida inteira. Mas tem que fazer. Os outros estão fazendo. A gente precisa ir atrás também. Não, a gente vai ficar dentro do quarto, Nando, igual você gravando vídeos. A gente não vai chegar, não vamos eleger deputados nem nada, vamos ficar dentro do quarto, igual você. Essa é a escolha que você fez. Mas você é covarde, você é frouxo, você é vagabundo. Então você fez essa escolha. A gente resolveu ir à luta. E nós vamos. E vamos utilizar essas armas e vamos pra cima e vamos chegar lá. E quando chegar lá, vamos lutar para acabar com o fundo eleitoral. Tá previsto já no livro amarelo, quem não lutar por isso vai ser expulso do partido. Literalmente. Com silêncio, com paciência e com tempo. Você vai prestar contas no juízo pelaquilo que você fez, pelaquilo que você não fez e por todas as vezes que você se omitiu. Meu Deus do céu. Nando, busque um psiquiatra, cara. Busque um psiquiatra. Essas acusações foram realmente patéticas. Esse seu vídeo inteiro foi patético e você fugiu das grandes perguntas que eu fiz nos meus últimos vídeos, né? Por que será? Você tá com medo? Você tá com medo de eu expor aqui outras coisas? Fica tranquilo, tô só começando. Você usou aí essa grande investigação que o seu irmão, procurador, servidor público, recebe nosso dinheiro, segundo você, né? Essa investigação que ele fez. Uau, parabéns. Você revelou dados públicos que foram todos aprovados pela justiça. Olha, parabéns. Que grande denúncia, que grande imoralidade e ilicitude que você mostrou aí, Nando. Caramba. Imagina só se eu ficasse fazendo ilações aqui ao seu pai, igual você fez aos familiares de algumas pessoas, né, nesse seu último vídeo, dizendo que seu pai recebeu recursos como assessor de gabinete da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Educação, de outros cargos com indicação política que ele teve, comissionado. Você não fala, né? Você é só um professor concursado, né? E ficasse dizendo que, na verdade, seu pai mamou, seu pai desviou, seu pai embolsou, que seu irmão faz parte de um gabinete seu gabinetezinho do ódio, onde ele te defende de casos privados em horário de trabalho, onde ele deveria estar trabalhando como procurador. E se eu dissesse isso? E se eu ficasse no campo da ilação? E se eu ficasse fazendo exercícios de futurologia, como você faz? O que você ia fazer, né, seu vagabundo? Vagabundo, continue fazendo suas ilações. Se você for homem, o que você não é, já provou várias vezes, pelo próprio desrespeito que você tem à memória do seu pai, dizendo que políticos eram mendigos e cadelas de voto, sendo que seu pai foi político, candidato a vereador, de dizer que servidores comissionados eram vagabundos, mamadores, desviavam e embolsavam dinheiro do nosso dinheiro, sendo que seu pai era servidor público, comissionado, indicação política, por você não respeitar sequer a memória do seu pai, por você ser um frouxo, por você fugir do debate que eu tô te chamando há tanto tempo, isso só mostra o quão covarde você é, o quão frouxo você é. E nesse último vídeo você se provou uma verdadeira anta, com essas acusações patéticas, que conforme eu mostrei no meu último vídeo, rememoram aquilo que você fazia com aquele cara do Jacaretanga há 8 anos atrás. O que você denunciou há 8 anos, você teve que pedir desculpa depois, nenhuma denúncia virou denúncia de verdade e nada daquilo se provou verdadeiro. Foi tudo mentira. E agora você faz o mesmo. O que mostra que você não se arrependeu, o que mostra que você é um falso cristão, o que mostra que você é um pilantra, um picareta, um vagabundo. E se eu estou mentindo em algo que eu falei aqui, me processa. Eu tô te aguardando no debate, covarde. Vira homem uma vez na vida. Beijos e abraços a todos. Verifique a inscrição no canal.